Tudo bem, pessoal? Bom dia aí. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, esse vídeo aqui é para a gente falar um pouquinho a respeito de Roma, né? Seguir aí com os nossos estudos sobre Roma e falar um pouquinho, né, da expansão, certo? Que aconteceu principalmente aí durante a República Romana, certo? Então, que é bem importante aí a gente saber um pouquinho desse processo aí, tá? Beleza? Então vamos falar um pouquinho desse processo aí. Pessoal, essa expansão, ela aconteceu aí em três etapas, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas três etapas aí, que são os romanos, então, para se expandir, eles precisaram, num primeiro momento, unificar toda aquela região, né, os povos ali que compunham a Península Itálica, certo? Esse foi o primeiro passo aí. Lembrando que Roma, né, era uma cidade-estado, né? Começa ali como uma polis, né, incrustada ali no centro da Península Itálica. Então, nesse primeiro momento, Roma precisa fazer o quê? Unificar os povos da Península Itálica, tá? O primeiro passo aí. Num segundo momento, pessoal, Roma vai entrar em guerra contra uma província, né, fenícia, ali no norte da África, chamada de Cartago. E a partir desse momento em que Roma derrota os cartagineses, né, Roma vai se tornar a senhora do Mediterrâneo, certo? A ponto do Mediterrâneo ser chamado de Mare Nostrum. Então, essa segunda etapa, o segundo passo. E o terceiro momento, pessoal, foi quando os romanos se dirigem em direção à Grécia para conquistar aquele território, né, que estava dominado ali pelo Alexandre, né, pelo Alexandre o Grande, né, né, certo? Então Roma vai lá e conquista aí. Isso é importante por quê? Porque Roma vai passar a ser influenciada, né, pelos valores gregos aí. Isso aí vai ser extremamente importante, tá? Beleza? Então, e aí a partir desse contexto, né, pessoal, dessa expansão, Roma vai passar por um processo aí de assimilação, né? Os povos aí que vão estar sobre o jugo romano vão passar a ser assimilados, certo? E o detalhe é que esses povos aí vão fazer parte aí da comunidade política romana. Eu vou falar melhor para vocês isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Vou falar da unificação da Península Itálica, então, que seria essa primeira fase aí, certo? Pessoal, essa unificação ela só foi possível por conta do forte exército romano, certo? Então, o exército romano havia sido preparado, né, para a guerra. E o detalhe, esse exército romano, eles se sacrificavam por Roma, eles tinham amor por Roma, eles adoravam Roma, amavam Roma, né? Mais que adorar, eles amavam Roma, tá? Então, a unificação da Península Itálica só foi possível por conta dessa destreza, né, desse empenho, né, do exército romano, certo? Então, sem eles, nada feito, tá? Outro detalhe também, pessoal, é que assim, a gente acha que os romanos, um outro detalhe importante, tá? Foi que na conquista, os romanos, eles buscavam a lealdade dos povos conquistados, certo? Então, eles eram bastante generosos com os povos conquistados, tá? Isso é muito importante para mostrar, né, como é que foi essa conquista aí da Península Itálica, tá? E o detalhe é que muitos povos, né, conquistados, os romanos permitiam que esses povos estabelecessem os seus próprios governos. Olha que interessante, tá? E dessa forma, então, Roma ganhava aí a lealdade desses povos, tá? Outra coisa importante, Roma dava a cidadania para esses povos também. Muito importante, extremamente importante essa ideia. Ou total ou parcial. Nunca que os gregos iam pensar em dar cidadania para os estrangeiros. Nunca os romanos fizeram. Tá? Então isso foi um passo assim importantíssimo, né? Foi algo assim extremamente importante nesse processo todo aí, tá? Tudo bem, pessoal? Então, primeiro passo concluído, né? Conquista ali, os povos da Península Itálica foram subjugados, então, pelos romanos, certo? Segundo momento aí, nesse contexto, tá? O que aconteceu?
foi a conquista do Mediterrâneo, tá? Então, a partir do momento, né, que a região da Península Itálica estava unificada, nada mais interessante do que expandir os seus domínios, né, além, além da Península Itálica. E para onde? Para onde? Para o sul, né? Mais em direção ao sul, em direção ao Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo era uma região ali, o mar Mediterrâneo, extremamente importante, pessoal, porque era onde acontecia, né, o comércio, ali né, entre as várias regiões ali do Mediterrâneo, certo? Então, era um ponto extremamente importante. Quem controlasse o Mediterrâneo controlaria ali uma boa parte do mundo conhecido na época, tá? E aí, nesse sentido, né, Roma, então, ela passa, né, a se envolver aí numa série de conflitos, né, que a gente vai ver. E, obviamente, quando eles vão se dar por conta, eles já vão ter conquistado aí uma boa parte aí de territórios, tá? A gente vai ver como se deu isso aí na sequência, certo, pessoal? Bom, é importante falar, pessoal, das famosas guerras púnicas, tá? Que foram as guerras que os romanos enveredaram contra Cartago, tá? Púnicas porque eram assim que os romanos chamavam, né, os cartagineses, punis, né, que era, como eu falei para vocês, né, que ali no norte da África existia um entreposto fenício. O fenício era aquele povo, né, o famoso povo da cor púrpura, né, que vendia tecidos, né, e foram conquistando ali algumas regiões ali foram fundando colônias no Mediterrâneo, e Cartago era uma cidade extremamente importante, certo? Para Cartago confluía aí grande parte do comércio, né, que acontecia no interior do continente africano, se direcionava para Cartago, certo? Navios aportavam ali, ou seja, era uma região extremamente importante. Cartago tinha um sistema de esgoto, a cidade, né, extremamente desenvolvido, um porto em forma de círculo extremamente avançado para a época, ou seja, Cartago, naquele contexto, era uma potência, certo? Assim como Roma, tá? Uma potência militar, uma potência tecnológica, certo? Então, Cartago era uma região extremamente importante ali no norte da África, tá? Uma potência. Então, vamos falar, pessoal, dessa primeira... Houve três guerras púnicas, tá? Vamos falar um pouquinho da primeira, que aconteceu entre 264 até 241 a.C., portanto, no século 3 a.C., tá? Roma, pessoal, como eu falei para vocês, tinha aí os objetivos de conquistar também, né, o mar Mediterrâneo. Só que, por outro lado, Cartago também queria, certo? Porque era uma potência também. E a disputa, pessoal, como Roma estava se expandindo em direção ao sul, foi justamente pela ilha da Sicília, né? Se você pegar ali a botinha e descer, você vai ver que tem uma ilha ali, é a ilha da Sicília, tá? Por quê? Porque aquela região da ilha, a ilha da Sicília, era um entreposto comercial extremamente importante, certo? Então, muitos navios paravam ali na ilha, né, para fazer comércio, tudo. Então, quem conquistasse aquela ilha, puxa, teria aí uma vantagem econômica extremamente importante e grande, né, na região ali do Mediterrâneo, tá? E os cartagineses não eram bobos, queriam, obviamente, conquistar a ilha da Sicília, certo? E aí os cartagineses conquistam a ilha, certo? Só que os romanos, obviamente, vão revidar, certo? E depois aí de várias batalhas, né, entre romanos e cartagineses, Roma vence essa primeira guerra púnica, derrotando os cartagineses, certo? E reconquistando, portanto, aí a ilha da Sicília. Beleza, pessoal? Isso é muito importante aí. Então, a primeira guerra púnica foi ganha pelos romanos, beleza? Vamos para a segunda guerra púnica, que acontece aí entre 218 a.C. até 201 a.C., certo? Obviamente, os cartagineses, né, Cartago aí eu falei para vocês, né, era uma grande potência na época, não iam deixar barato, né? Só que os cartagineses, né, eles vão adotar uma outra estratégia, né? O objetivo deles é tomar Roma, é conquistar e entrar em guerra contra Roma e derrotar Roma, tá? O objetivo dos cartagineses era esse. Só que qual que foi a estratégia adotada pelos cartagineses comandados aí pelo general Aníbal, né? Era chegar até Roma, dando a volta ali pela península, indo, né, chegando ali cruzando ali o Estreito de Gibraltar, certo? E chegando ali pela península
pela Península Ibérica, né, conquistando ali boa parte da Espanha e tal, passando e indo para o norte para conquistar os romanos ali, pegar os romanos meio que ali desavisados no processo, tá? E esse exército, né, montado pelos cartagineses era um exército grandioso, um exército de homens bem treinados, um exército que inclusive ele empregou elefantes aí, elefantes, né? Imagina, não tinha tanque de guerra naquela época, os elefantes eles acabaram funcionando como verdadeiros tanques de guerra. Imagina, como é que você vai enfrentar um elefante, né? Você pode até ferir e matar, mas vai demorar, certo? Então essa foi a estratégia dos cartagineses, né? Que inclusive começaram a ganhar uma série de batalhas ali, certo? No interior do continente europeu, né? A famosa Batalha de Canas, 216 a.C., né? Na qual 60 mil soldados romanos foram mortos nessa batalha. Pessoal, pasmem vocês, né? Ou seja, a gente percebe aí a potência, né, do ataque dos cartagineses, tá? Então, conseguiram matar 60 mil romanos aí nesse processo. Estava dando certo, tá? No entanto, pessoal, como afirmava lá o historiador, né, Tito Livio, como ele afirmou na época, os romanos não estavam interessados em paz, não. Eles queriam aí a guerra, eles queriam aí a revanche, imagina, né? Roma já tinha ali um certo nome, Roma já tinha ali um certo, né? Imagina deixar isso acontecer? Não, não podia não. Os romanos não queriam a paz, não, como falou o Tito Livio, né, o historiador romano. E aí que tá, né, pessoal? Roma, então, lança a mão de uma estratégia extremamente importante e que vai servir aí para derrotar os cartagineses. Tá? Lembrando aí que até então os cartagineses estavam ganhando tudo ali na Europa, tudo, tá? Qual foi a estratégia? Roma invade o norte da África, certo? Invadiu a África do Norte ali. Ou seja, qual foi a consequência, né? Os cartagineses que estavam levando a melhor na campanha na Itália, né, na campanha contra os romanos lá no continente, tiveram que recuar, certo? Porque Cartago estava sendo destruída pelos romanos, certo? Então o exército do Aníbal, né, comandado pelo Aníbal, teve que se dividir. Uma parte ficou lá lutando, né, no continente contra os romanos e a outra parte teve que voltar para proteger Cartago do outro ataque romano. Certo? O que aconteceu? Obviamente, né, essa divisão do exército, né, fez com que o exército cartaginês ficasse dividido e se enfraquecesse, certo? Sendo aí derrotado em Zama, na famosa Batalha de Zama, em 202 antes de Cristo aí, certo, pessoal? Então, a consequência disso, já na segunda, vai ter uma terceira que eu vou falar para vocês aí, tá? Já na segunda Guerra Púnica, certo? Então, os romanos se transformaram aí na única potência existente na região do mar Mediterrâneo, certo? E aí o detalhe qual foi, né? Como eu falei, os romanos tinham sede de território, tinham sede de vitória, né? Qual que era o próximo passo? Qual que era uma outra potência ali, né? A Macedônia, certo? Que havia dominado a Grécia, lembra lá do período helenístico? Pois é, então os romanos então se dirigiram em direção à Grécia agora para derrotar o exército dos macedônios aí, certo? E conquistar os macedônios aí. Isso teve uma importância muito grande, certo, pessoal? Que a gente vai falar aí para vocês aí na sequência, tá? Então, em 146 a.C., né, pessoal, a hegemonia romana, o domínio romano ali estava praticamente assegurado no mar Mediterrâneo, tá? E foi nesse contexto que aconteceu a famosa Terceira Guerra Púnica, tá? Terceira Guerra Púnica, certo? Então, é nesse momento que Roma, então, destrói definitivamente Cartago, certo? Então, os romanos, né, ressentidos com aquele avanço de Cartago, né, na Segunda Guerra Púnica, a revanche de Cartago, falam assim, não, vocês avançaram, não avançaram? Pois é, agora é a nossa vez, a gente vai destruir. E destruir, já estava morto, né? Cartago já tinha, na Segunda Guerra Púnica, já estava praticamente destruído, já havia sido destruído, certo? Só que
é aquela coisa, né? Delenda Cartago, né? Pronunciada lá pelo senador romano Catão, né? Delenda Cartago, destrua Cartago, vamos fazer com que não sobre nada. E foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. Os romanos destruíram Cartago, Cartago virou pó e praticamente saiu do mapa, tá? Os cartagineses que sobraram, velhos, crianças, né? Foram aí vendidos como escravos. Cartago virou nada, certo, pessoal? Então, é nesse sentido que, de fato, então, portanto, Roma se transforma na dona do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, então, é o Mare Nostrum, né? O mar romano aí. Tá tudo em casa agora, né? Tá tudo em casa. O Mediterrâneo é o Mare Nostrum, tá? Beleza, pessoal? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Quais as consequências, né, desse processo aí, dessa expansão romana? Quais as consequências desse processo, pessoal? Bom, a consequência imediata, tá, é que vai avançar o processo de helenização romana. O que é isso, né? Os romanos se helenizaram. Lembra que eu falei agora há pouco que os romanos avançaram em direção à Grécia, né, para conquistar o Império Helenístico lá do Alexandre? É exatamente isso. Então, quando os romanos avançam em direção à Macedônia, tá, e conquistam a Macedônia, certo? O que eles vão fazer? Eles percebem que a cultura não é para se jogar fora, né? A cultura grega ali, certo? Muita coisa, inclusive, vai passar a influenciar, né, os romanos, certo? Inclusive, a cultura grega, né, ela serviu de base para que depois os romanos desenvolvessem o seu direito, o direito romano, certo? Tão importante no sentido de ser um código de leis que vai ser expandido para todo o império. Isso é extremamente importante, tá? O direito romano. Então, isso foi algo assim excepcional, inclusive foi algo que os romanos nos legaram, né? Deixaram aí para a história da humanidade, extremamente importante, tá? Então, os romanos expandiram, criaram códigos de leis, certo? Baseados, de certa forma, inclusive em preceitos gregos, tá? E esse código de leis acabou se expandindo, acabou sendo implementado aí nas várias partes aí do mundo conquistado pelos romanos. Extremamente importante isso aí, beleza, pessoal? Bom, outra consequência, né, também extremamente importante, tá? E tem a ver, inclusive, no que eu vou falar posteriormente, né, tem a ver com a crise da República Romana depois, então guarda isso aí, tá? Uma informação extremamente importante, tá? Que foi justamente, pessoal, o aumento do número de povos escravizados, tá? Então, aumentou consideravelmente o número de pessoas escravizadas pelos romanos. Isso teve consequências para os romanos? Teve consequências, inclusive, desastrosas, tá? Que a gente vai ver depois. A gente vai falar do colapso da República Romana, a gente vai ver que isso tem a ver, tá bom? Muitos escravos, tá? Que, a maior parte das vezes, poucos se rebelavam, mas se rebelavam, né? Poucos se rebelavam, mas se rebelavam, né? A gente tem aí em 73 a.C. a famosa revolta dos gladiadores, né? Lideradas lá pelo Espartaco, né? Certo? Que foi, obviamente, foi reprimida, né? Conseguiu fazer algum barulho, né? Conseguiu matar alguns soldados romanos, tá? Mas foi reprimida, certo? E os gladiadores, certo? Acabaram sendo mortos, tá? E crucificados, né? Algo que era bastante comum aí nas províncias romanas, certo? Então, quando as pessoas eram mortas, né? Caso tivessem alguma pendência, né? Com o Estado romano, essas pessoas aí pagavam e pagavam feio, né? As pessoas eram crucificadas, tá? Era muito comum acontecer isso aí. Beleza? A crucificação das pessoas aí, a via crucis, né? Às vezes deixavam pessoas crucificadas e a mostra lá para, ó, tá vendo aí, ó? Se você fizer o que ele fez, você também vai ser crucificado, né? Servia aí, de certa forma, como pena exemplar para as outras pessoas verem, né? As pessoas iam passando, né? E vendo os outros lá crucificados, certo? Então, foi algo extremamente tenso aí, né? Essa prática da crucificação aí, tá, pessoal? Muito comum entre os romanos. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, nesse contexto da República, tá? Uma das coisas aí que é muito importante, né? É a cultura que se desenvolveu na República. Isso é extremamente importante, como eu já citei para vocês aí, tá? A cultura
dos romanos, pessoal, ela foi desenvolvida amplamente a partir de uma base grega, certo? Então, os gregos influenciaram os romanos em praticamente tudo, na arquitetura, na escultura, na pintura, na filosofia, na geografia, na medicina, na história, ou seja, em várias áreas do conhecimento, tá? E os romanos, eles passam, inclusive, a cultivar, né, certas noções ali que os gregos já praticavam, né? Eles passam a cultivar certas tendências ali que os gregos já praticavam, certo? Então isso é muito importante, tá? Tanto que se fala, né, a cultura greco-romana. Isso é muito importante aí, pessoal, tá? Sempre, né, o que aconteceu lá com os renascentistas? Eles recuperaram a cultura greco-romana, certo? Que foi aí, né, recuperaram com um outro viés, mas recuperaram, certo? Então, sempre não esqueça disso aí, porque houve essa interferência, né, essa influência aí de culturas, certo, pessoal? Bom, um dos grandes nomes, né, que vai se desenvolver nesse contexto aí da cultura, né, da cultura romana, nesse período da República, tá? É o famoso orador, né, o Cícero, certo? O orador romano, tá? Que além de ser orador, né, de fazer grandes e importantes discursos no Senado romano, ele era um estadista também, né? Ele desenvolvia políticas, né? Pensava em políticas para colocar em prática, né? Com o Estado romano. Então, o Cícero, não esqueçam dele, um grande orador, né? Que deixou aí para a posteridade aí cartas, né? Com seus discursos, tá? E até hoje esses discursos aí eles são estudados aí bastante, tá? Por pessoas, né? Por pensadores, por professores, intelectuais aí que tentam entender esses discursos aí do Cícero. Certo, pessoal? Beleza? Bom, então, para o vídeo não ficar muito grande, né? Já vai dar aí 22 minutos, 23 minutos, tá? Eu vou dividir e no próximo vídeo, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês, vou falar um pouco da crise dessa República Romana, tá? O porquê aconteceu essa crise, certo? E quais as medidas que foram tentadas pelo governo para tentar minimizar essa crise, né? Ou para tentar solucionar algo que não deu certo, né? O império foi implantado na sequência aí. Beleza, pessoal? Então, próxima aula, colapso da República Romana. Agradeço aí a presença de vocês, a visualização do vídeo, beleza, pessoal? Então, peço aí para que vocês curtam o vídeo, né? Compartilhem se vocês gostaram. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, tá? Para sempre fortalecer o canal e aí a gente conseguir fazer mais vídeos para vocês aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um excelente dia para vocês, tá? Não sei o momento que vocês estão vendo, né? Pode ser dia, pode ser tarde, pode ser madrugada, pode ser noite, beleza? Enfim, não importa. Que vocês tenham um excelente dia e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Deixa aí comentários, alguma dúvida, beleza? Que surgir, a gente tenta responder aí para vocês. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até mais aí. Tchau, tchau.